Olá, turma! Bem-vindos para essa aula experimental de Química. Nesta aula, nós vamos abordar as duas características que fazem o átomo de carbono ser tão especial e algumas outras curiosidades também. Basicamente, a sua importância gira em torno das suas duas principais propriedades, que é a tetravalência, que geralmente é a capacidade de formar 4 ligações químicas, e a sua capacidade de formar longas cadeias carbônicas, como a testosterona, que possui 19 carbonos ligados entre si, oxigênios e hidrogênios. Isso o torna possível de formar moléculas simples, como o metano, que basicamente é um carbono ligado a 4 hidrogênios, ou moléculas de carbono maiores, como as de petróleo, que formam vários subsídios, como o propano, o butano, que basicamente são os gases de cozinha. Agora, nessa segunda parte, eu vou explicar para vocês de uma maneira um pouco diferente essas propriedades. Bom, turma, agora eu vou explicar a tetravalência. Mas antes de explicar por que o carbono ele é tetravalente, eu tenho que fazer uma pequena introdução à regra do octeto, que diz basicamente que o átomo, para ele estar estável, ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência, pois todos os elementos da natureza eles buscam equilíbrio, exceto os gases nobres, que já possuem o octeto formado e são encontrados separadamente na natureza. Assim, os que não estão com os 8 elétrons na camada de valência, eles procuram ligar-se a outros átomos para alcançar esse equilíbrio. O carbono, por exemplo, ele possui 6 prótons e 6 nêutrons, que dá a massa atômica 12. Porém, ele possui 6 elétrons. Fazendo a distribuição, na primeira camada fica 1s2, ou seja, na primeira camada ele tem 2 elétrons. Na segunda camada é 2s2, 2p2, ou seja, 4 elétrons na última camada. Esta camada é a que vai interessar a gente, pois ela é a camada de valência, de onde os elétrons vão poder entrar, sair ou então compartilhar. Dessa forma, já que ele só possui 4 elétrons na última camada, ele precisa de 4 para se estabilizar. Daí sai a tetravalência, ou seja, 4 ligações. Ele precisa realizar 4 ligações para poder se estabilizar. Aí ele se encaixa na regra do octeto. Existem outros elementos também que também se encaixam na regra do octeto. O carbono precisa de 4. O hidrogênio precisa de uma ligação apenas, ou seja, ele é mono. O oxigênio ele precisa de 2 ligações, ou seja, ele é bivalente. O nitrogênio precisa de 3 trivalência, o fósforo precisa de 3 trivalência e o enxofre de 2 ligações, ou seja, bivalência. Por conta da sua tetravalência, ele é capaz de se ligar a vários outros tipos de átomos, como o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Assim, ele forma moléculas orgânicas, que são a base de toda a vida na Terra, ou seja, ele forma os seres humanos, os animais e as plantas. Ele também é capaz de formar fortes ligações entre si. Dessa forma, ele forma longas cadeias carbônicas, como exemplo o butano, que tem 4 carbonos ligados entre si. Também a testosterona, que possui 19 carbonos ligados entre si, obedecendo sempre a regra do octeto. Ou seja, este carbono ele faz ligação com esse e esse, ou seja, 4 ligações. Da mesma forma, esse que faz ligação com outro carbono e mais 2 hidrogênios, 4. For para analisar, esse faz 2 ligações com esse, com outro carbono e outro carbono, 4 ligações. Dessa forma, todos esses carbonos obedecem à regra do octeto e estão estáveis. Quando ele alcança a estabilidade, ele forma a molécula. Há algumas curiosidades quanto ao carbono. Ele representa cerca de 20% do nosso volume corporal. Ele também é utilizado para datar a idade dos fósseis, ou seja, a presença de carbono nos fósseis dá para identificar a idade que o animal foi morto. Quando ligado a 2 átomos de oxigênio, forma o dióxido de carbono, CO2, que é essencial para a fotossíntese, contribuindo assim para a manutenção da vida na Terra. Compostos de hidrocarboneto
ou seja, carbono mais hidrogênio, são utilizados como combustíveis por terem facilidade para queimar. Bom, turma, para encerrar, agora vamos ver como seria uma molécula baseada em carbono. No caso, esse é o CO2, que é o dióxido de carbono, que é um carbono ligado a dois oxigênios. Como podemos ver, o carbono ele está realizando 4 ligações, 2 para cada oxigênio. Ele está obedecendo a regra do octeto, então ele está em equilíbrio, formando então a molécula. Esta molécula em si ela é usada na fotossíntese. Ela libera as plantas, elas absorvem o CO2 da atmosfera juntamente com água e luz, e aí formam oxigênio. No caso, o oxigênio que nós respiramos. Essa molécula ela é fundamental para a vida na Terra. Ela também ela é liberada na nossa respiração celular. Também temos a molécula de CH4, que é o metano. É um carbono ligado a 4 hidrogênios. Ou seja, ele realizou o seu octeto, alcançou a estabilidade e é uma molécula completa. Bom, com isso nós encerramos nosso estudo sobre a importância do carbono. O carbono, ele, pela sua tetravalência, ele realiza ligações com vários átomos diferenciados, formando moléculas orgânicas essenciais para a vida. E por ter uma forte ligação entre ele mesmo, ele pode possuir cadeias enormes de milhares de carbonos, ou seja, forma grandes estruturas. Bom, galera, este foi o fim da nossa aula de Química. Espero ter contribuído um pouco com o conhecimento de vocês. Bons estudos e um forte abraço.